Queria saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos 11. Marcos 11. Versículo 11, o versículo 12, desculpa, até o 14. Marcos 11, 12 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. Quem teve fome aqui é Jesus, tá? Então Jesus teve fome. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa. Chegando até ela, nada encontrou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. E Jesus, respondendo, disse à figueira: nenhum homem coma fruto de ti daqui em diante para sempre. E os discípulos ouviram isso, saíram. Amém? Pode se sentar, que nós já oramos ao Senhor. Os irmãos já oraram em meu favor. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, podendo falar da palavra dele, podendo falar dos milagres que o Senhor fez, dos milagres e as promessas que o Senhor tem feito e ainda há de fazer em nossas vidas. Amém? Quem crê em milagre, levanta a mão. Amém! Glória a Deus! Quem crê que o Senhor tem um milagre para mim e para a sua vida, levanta a mão. Amém! Glória a Deus! Quem acredita que hoje, nessa manhã, Deus pode fazer um milagre na minha e na sua vida, levanta a mão. Amém. Confesso aos irmãos que eu fiquei um pouquinho nervoso quando eu pensei em falar isso, né? Quando eu fui falar assim, será que eu pergunto quem acredita em milagre? Quem acredita que pode receber um milagre nessa manhã? Falei, se os irmãos não acreditarem, né? Não estão, tá tudo bem, eu não preciso de um milagre, né? Eu não estou precisando de um milagre nessa manhã, então eu levantar a mão. Mas eu acredito que todos nós precisamos de uma bênção de Deus, um milagre nas nossas vidas, né? Nós precisamos de Deus. E aqui eu queria que você tivesse com o seu coração aberto, tivesse com o seu coração voltado para Deus, porque Deus tem um milagre preparado para mim e para você nessa manhã. Eu acredito em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você levantasse as suas mãos, mão direita, e declarasse comigo nessa manhã: Deus, eu acredito, pela fé em Cristo Jesus, que o milagre que eu estou precisando irá acontecer nesta manhã, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu declaro, já aconteceu. Amém. Glória a Deus. Nós temos que declarar, irmãos, temos fé que o milagre vai acontecer, que as bênçãos do Senhor serão derramadas. A palavra do Senhor diz em Marcos 11, do versículo, se você quiser deixar projetado, assim, agora Marcos 11, versículo 20, tá? Vou contar o contexto histórico. Jesus, né? E de manhã, versículo 20, e de manhã, enquanto passavam, eles viram uma figueira que tinha secado desde as raízes. Pode passar. E Pedro, chamando a lembrança, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Vocês lembram que quando eles estavam passando, Jesus foi colher um fruto e não tinha fruto e ele amaldiçoou aquela figueira e aquela figueira secou. E agora Pedro está lembrando Jesus: olha, Jesus, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou secou, né? Obrigado, Diácono Mateus. E aquela figueira secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe: tendes fé? Quem tem fé? Amém? Jesus está perguntando para mim e para você nessa manhã: tendes fé? Tendes fé, igreja do rancho? Glória a Deus.
Irmão Andrei, você tem fé? Tenho, Jesus, tenho fé. Pastor William, você tem fé? Amém. Irmão Paulo, você tem fé? Amém. Tendes fé? Jesus perguntando para Pedro: tendes fé? Porque na verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te e lance-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orardes, credes que o recebereis e tê-la-eis. Amém? Então nós queremos a mensagem do Senhor aqui, para nós podermos entrar um pouquinho mais, para me contextualizar. Jesus estava com os seus discípulos, caminhando e indo para Jerusalém, né? De repente, ele viu uma figueira, e uma figueira bonita, com folhas, e aí ele vai atrás dessa figueira. Bom, vou lá pegar um fruto, né? Quão gostoso é pegar um fruto direto do pé, né? Alguns irmãos, a maioria aqui para nós, aqui na nossa região, que mais eu acho que nós podemos pegar, a grande maioria já teve uma experiência de pegar uma manga, né? No pé, pegar uma manga direto lá. Quem gosta de manga? Oh, glória! Eita glória! Na época agora do final do ano, pegar a manga e chupar aquela manga deliciosa. Para a região deles, o figo, né? Era ali a fruta que mais tinha naquela região. E Jesus, vendo aquela árvore, aquela figueira, falou: vou chupar o figo, né? Vou comer um figo. E foi lá, aquela árvore bonita, cheia de folhas, e ele chega, ele olha, e não tem nenhum fruto, não tem nada para ele poder comer naquele fruto. E aí Jesus, ele amaldiçoa aquela figueira. Você não tem fruto, e nunca mais nenhum homem, ninguém irá comer desse fruto. E ele faz aquela declaração, né? Naquele momento ali, declara na frente dos discípulos. E os discípulos, eu acredito na minha cabeça que quando Jesus ele declara, ele vai pegar e não acha nenhum fruto e fala: dessa figueira ninguém mais irá comer um fruto. Eu acredito que os discípulos estavam todos assim: rapaz, o homem falou, ninguém vai comer desse fruto. Mas será que vai acontecer? Porque já tinham vivido milagres com Jesus, né? E Jesus fala daquela figueira ali, amaldiçoou ela que ninguém mais ia comer frutos, ou seja, ela seria infértil, jamais não teria mais fruto. E aí os discípulos, Pedro principalmente, olhando assim, falando: rapaz, Jesus amaldiçoou a fruta, amaldiçoou aquela árvore. Mas tudo bem, segue. Eles vão para a cidade, dormem, né? E aí eles voltam. Pode voltar lá no versículo 20, Jeanzinho, para mim. E aí eles saem da cidade. A hora que eles estão saindo da cidade, então de manhã, enquanto passavam, eles viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Olha aí, a promessa de Jesus, a proclamação, a declaração de Jesus, que aquela figueira não ia dar mais fruto. Sabe, num dia você vê uma árvore, aquela árvore bonita, aquela árvore cheia de folhas, e no outro dia, irmãos, a árvore está seca. Irmãos, alguém já viu alguma árvore secar do dia para a noite? Uma árvore, uma flor, eu já vi, né, gente? Uma flor, tem uma flor aquela específica, que ela floresce, né, num certo tempo, no outro dia ela amanhece roxa e amanhece morta, né? Nós já vimos. Mas uma árvore em si, alguém já viu um pé de manga, um pé de goiaba, ele se secar do dia para a noite? Da noite para o dia, quer dizer? Alguém já viu? Acredito que não, né? Nem eu também. E Jesus, pela autoridade de Jesus, e da declaração de Jesus, aquela árvore seca. Pode passar o versículo 21. E Pedro, chamando a lembrança, disse: Mestre! Eu acredito aqui que Jesus, talvez, eu não sei, mas a gente assiste The Chosen, né? Que dá uma lembrança do que seria talvez aquela época. Jesus, talvez aqui com um cajado andando à frente, e os discípulos atrás, né? Todos os discípulos atrás. Jesus andando, a figueira, vamos supor que a
E Jesus passando tranquilamente pela figueira. E aí, Pedro, né? E ali fala que Pedro, chamando de lembrança, disse: Mestre! Então acho que Pedro está aqui já, atrás de Jesus, Jesus andando. E Pedro já assim: Rapaz, nós vamos passar naquela figueira hoje. Olha lá a figueira. Meu Pai, Jesus do céu, a figueira secou. Jesus lá na frente. Jesus, a figueira. Olha, Jesus, a figueira. Jesus, né? Olha para ele e ele fala: Jesus, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou, né? Secou. E aí Jesus, ele olha para aquilo ali e ele fala, sem falar nada, né? Só ele fala: você está com o Pai, você está comigo, você está com Jesus, né? E Jesus respondendo a ele, né? Disse: tendes fé? Jesus responde a Pedro: tendes fé? E Jesus pergunta para mim e para você nessa manhã: tendes fé? Tendes fé? Porque para nós aqui, o tema da mensagem é para nós alcançarmos milagres, nós temos que declarar. Mas para nós declararmos, nós precisamos acreditar, termos fé. Para você viver esse milagre que nós declaramos aqui no começo, eu declaro que o milagre vai acontecer na minha vida, eu preciso ter fé. E Jesus pergunta para mim e para você: para que eu possa fazer um milagre na sua vida que você tanto quer, você tem fé? Você tem fé? Você tem fé que eu posso fazer isso na sua vida? Você tem fé que eu posso te curar nessa manhã? Você tem fé que eu posso transformar o seu casamento, que está todo, às vezes, quebrado, ou restaurar o seu casamento? Você tem fé? Você tem fé que eu posso trazer o seu filho, às vezes, que hoje é sinal, às vezes, de desgosto, eu posso trazer o seu filho hoje, da boca dele, o meu nome será proclamado? Você tem fé? Você tem fé que o milagre do Senhor pode ser derramado na sua vida, na minha vida hoje? Você tem fé e acredita que aquela porta fechada que você às vezes almeja, Jesus pode abrir pelo milagre dele? Jesus ele faz isso para mim e para você. Você tem fé? Jesus pergunta para Pedro: você tem fé? Eu não sei qual é o problema que você está passando e qual o milagre. Eu sei que o meu milagre. Por isso que eu perguntei: Deus, eu preciso de um milagre. Estou precisando de um milagre. Estou precisando de uma ação divina de Deus. E eu estou trabalhando sobre a minha fé. E quando essa mensagem veio, eu falei: cara, essa mensagem é para mim. Primeiramente ela foi para mim, né? Porque eu estou precisando dessa fé. A fé que Jesus está perguntando para Pedro: tendes fé? O primeiro passo para nós vivermos milagres de Deus é termos fé. Se nós tivermos fé, nós iremos alcançar. E Pedro clama: mestre, mestre. E Jesus responde: tendes fé que isso pode acontecer? Jesus ensina que esse é o primeiro motivo para que nós possamos alcançar a nossa fé, alcançar o nosso milagre. Vamos continuar. Marcos 11, 21 agora. E Pedro, chamando a lembrança, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Jesus está falando, e Pedro chamando, e o versículo 22, e Jesus respondendo disse: tendes fé? Né? E o versículo 23, porque na verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, parou aqui. Na verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, Jesus, irmãos, é Jesus, é o ensinamento de Jesus aqui, tá? Não sou eu que estou ensinando, não é. Jesus está ensinando, falando para Pedro: porque na verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte. Ele falou que aqui que é só o pastor José Domingos que pode proclamar o milagre? Falou?
Ele falou que é só os diáconos que podem declarar o milagre? Não. Ele fala qualquer um, ou seja, eu e você podemos proclamar e acontecer, e temos essa arma que Jesus nos ensina nessa manhã. Nós podemos declarar e o milagre pode acontecer. Não, nós podemos procurar, talvez, eu vou ter naquela certa igreja ou naquele certo lugar, porque o pastor José Domingos, ele tem a unção do poder, e quando ele orar por mim, isso vai acontecer, e isso pode mudar a minha vida, e eu vou em tal lugar, porque isso. Irmãos, o próprio Jesus está falando que é para qualquer um, para mim, para você, onde nós estivermos, nós podemos declarar, e Ele há de ouvir as nossas orações. Qualquer um, é para mim, para você. Às vezes, irmãos, nós somos tão apegados às coisas que estão acontecendo ao mundo, nós vemos às vezes o milagre acontecendo em outros lugares, e os irmãos orando, e o milagre acontecendo, e aí eu falo, eu vou lá naquele lugar, porque o meu milagre vai acontecer lá, e é na proclamação daquele pastor, é na declaração, na autoridade daquele homem, daquele reverendo, daquela pessoa, que o milagre vai acontecer na minha vida. E a palavra do Senhor diz que não é isso. Ele fala aqui, nos ensina que é para qualquer um, não importa se ele é pastor, se ele é bispo, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é adolescente, se ele é jovem, o milagre pode acontecer. O milagre pode acontecer. Andrei, mas eu sou tão pequeno, eu sou jovem ainda, eu sou adolescente, eu precisava de... Cara, vou falar a verdade, Andrei, para você, eu precisava de um milagre nas minhas notas na escola, sabe? Só um milagre. Nem começou o ano, mas eu já estou precisando de um milagre na escola. Deus pode fazer esse milagre acontecer na sua vida. Deus pode realizar esse milagre, é só você clamar, é para qualquer um. Jesus está disposto a fazer os milagres. Jesus está ensinando aqui que nós podemos proclamar. Porque na verdade eu vos digo que qualquer um que disser a este monte, erga-te e lance-te ao mar, e não duvidar em seu coração. Paramos aqui de novo. Erga-te e lance-te ao mar. Ou seja, para nós alcançarmos um milagre, nós precisamos ter fé. Primeiramente, nós precisamos declarar. Nós precisamos falar. Nós precisamos declarar aquilo que nós queremos. Às vezes, irmãos, nós oramos e falamos: Deus, seja feita a tua vontade, né? É a vontade de Deus. Mas às vezes nós não declaramos a nossa vontade, nós não falamos para o Pai qual é a nossa vontade. E nós temos que nos abrir para o nosso Pai. Um filho, quando ele vai pedir, né? Eu sempre ouço aquela história do filho folgado, né? E do filho certinho. O filho que é mais folgado, que é mais tranquilo, qual o Rian e o Nicolas, qual que é mais folgado? O Nico mais folgado? Então, o filho mais folgado, ele sempre se beneficia de algumas coisas a mais do pai. Por quê? Ele vai lá, o pai chega e fala: olha, dia das crianças hoje, o que vocês vão querer? Ele pergunta para o filho mais certinho, aquele mais comportado, pergunta para ele: o que você vai querer? O filho mais comportado, como ele é comportado, como ele é sereno, ele entende tal, das circunstâncias financeiras, tal. O pai fala: pai, eu queria só, talvez um carrinho de controle remoto, vermelho com as bolinhas vermelho com as bolinhas azuis, tal, da Hot Wheels que está na moda agora, tal. É só isso, pai, se o senhor puder comprar, tá? Se o senhor puder, não tem problema. E aí, para aquele filho mais indisciplinado, aquele filho que é mais folgado, que é mais para frente, ele fala: pai, olha, senta aí que eu queria falar com o senhor. Eu queria uma bike nova, entendeu? Minha bike já está velha, eu queria uma bike nova. Eu queria um PS5, já com o FIFA 2026, com o Brasil, com o Neymar na Copa, amém? Eu queria com um FIFA 2026. Eu queria uma bola de futebol, tá? E se o senhor puder também trazer aquela comida favorita minha, sabe? Aquela pizza bem gostosa de 4 queijos. Eu também queria comer nesse dia uma pizza de 4 queijos. O filho folgado pediu tudo isso. E aí o pai fala: rapaz, eu vou fazer isso. Eu vou presentear eles. Eu vou dar tudo o que eles querem. Eu vou dar o carrinho vermelho para aquele, o meu filho, tá? Pro primeiro. E pro segundo, pro meu filho folgado, eu vou dar tudo aquilo que
Jesus, nós como filhos, nós temos que pedir a Deus. Nós temos que pedir e declarar a Ele. Não ficar falando, Deus, nossa, seja feita a tua vontade. Tá? Assim. Não, Deus, eu preciso de uma bênção, Deus. Eu estou precisando de um milagre, Jesus. Eu estou precisando de uma cura, Jesus. Cura, Pai, Senhor Jesus. Eu quero ser liberto dessa doença, Pai. Deus, eu preciso, Pai, de um milagre na vida do meu filho, Pai. Às vezes ele está perdido no mundo, Deus. Eu preciso que ele volte para a tua casa, Deus. Nós precisamos proclamar, irmãos. Ele é nosso Pai, Ele vai nos ouvir. As orações, Ele está de braços abertos, estendidos para nos abençoar. Às vezes nós pedimos e declararmos, sabe? E aí, as coisas vão acontecer. Nós temos que ser esses filhos, esse filho folgado, esse filho que, sabe, que pede ao Pai. E aí Deus vai abrir, vai esmorecer o seu coração e vai nos abençoar. Porque nós estamos declarando no nome dEle, na autoridade dEle. Não fique às vezes triste, enfraquecido, e você já fez vontade, não abre o seu coração de verdade para Jesus. Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso da minha família, eu preciso de estar aqui. E recentemente na minha vida aconteceu um milagre que foi, a gente sempre orávamos ao Senhor e a gente sempre preocupado e falava, Senhor, o que a gente pode fazer, né? Porque os meus pais, a minha família, os meus irmãos, a maioria eles estão na igreja. E aí a gente sempre preocupado com a família dela, a minha sogra está na igreja, mas a Ayana e o André não estavam. E aí a gente sempre orando por eles. E aí esses dias vocês viram, a minha cunhada falou, eu não quero largar a mão de Jesus. E quando isso veio a lembrança que eu estava declarando sobre a minha família e orando, Senhor, eu quero estar com eles no céu, eu quero estar com eles no céu, Jesus. Não deixe que a gente venha morrer separado, Deus, eu quero estar com eles no céu. E eu só agradecia a Deus nesse momento, porque eu lembrava que Deus, que nós estávamos pedindo para que eles pudessem estar na igreja congregando com a gente. E às vezes a minha oração era nem para que às vezes eles viessem congregar aqui, mas que eles estivessem no caminho do Senhor. E graças a Deus, a Ayana, o Careca, a Julinha está vindo frequentar a igreja com a gente, está nos caminhos do Senhor. O André ainda não está, mas ainda nós estamos orando, nós iremos orar, e o milagre ainda vai acontecer na área dele. Eu creio no Senhor Jesus, e eu declaro nessa manhã que onde ele estiver, a família dele, a sua esposa, as minhas sobrinhas, eles ainda hão de servir ao Senhor dos Exércitos, eles ainda hão de proclamar que há um Deus em Israel, e esse Deus, ele irá um dia voltar, e nós todos juntos iremos subir aos céus. Nós temos que proclamar, igreja, proclame pelo milagre que você quer, pela família que você quer, pela doença às vezes que você está passando, pela dificuldade que você está passando, pelas portas fechadas que estão se fechando na sua cara. Proclame e declare na autoridade do Senhor e fala para Ele, porque Ele é fiel e justo para poder realizar. Aleluia, Jesus. Então foi aqui o 24 diz: ergue-te e lance-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orardes, credes e recebereis, e tê-la-eis. Amém, Jesus. Então, irmãos, se nós tivermos fé, se nós tivermos fé em Cristo Jesus, em Deus, se nós declararmos ao Senhor Jesus e não duvidarmos, o milagre vai acontecer. O milagre é de acontecer, igreja. Mas às vezes é aqui que entra às vezes a humanidade nossa humana, que a gente fala, olha, o Andrei está pregando isso, e olha, eu não estou pregando nem falando de mim, eu estou falando de Jesus Cristo. Jesus está ensinando os discípulos e está nos ensinando essa manhã. Se vocês tiverem fé, se vocês declararem, não duvidarem, o milagre vai acontecer. É Jesus que está falando. Se vocês fazerem isso e crerem, aquilo que se diz acontecerá. É Jesus que está falando, não sou eu. Glória a Deus, aleluia. Mas aí às vezes entra a nossa humanidade. Olha,
Jesus, quando ele está pregando isso, Jesus falou que se nós declararmos, isso vai acontecer. Aí, o que acontece? A humanidade entra no nosso coração, a carne entra, e aí a gente fala, eu tenho fé, eu vou declarar agora que eu quero um carro assim, assim, assado, e eu não vou duvidar, eu vou fazer, e aí o negócio não acontece às vezes. E aí? O que acontece, irmãos? Nós estamos declarando, às vezes eu tenho fé e não duvido. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei parado por uns dias pensando o que eu vou falar sobre isso, porque às vezes nós declaramos. Quantos irmãos já ouviram ou tem histórias nas suas vidas que pessoas que estavam doentes, elas oraram, proclamaram e não foram curadas. Pessoas às vezes que passaram por dificuldades, lutaram, almejaram por um emprego, por uma porta melhor e não conseguiram. Pessoas que declararam que eram de fé, estavam assim, almejadas mesmo, enganjadas no Evangelho e não conseguiram. Meu pai, como que a gente, o que eu posso falar sobre isso? O que o Senhor tem para falar comigo? Revela no meu coração, fala, me mostra. E aí, um testemunho do pastor Luciano Subirá, né? Não sei se os irmãos já ouviram falar do pastor Luciano Subirá. É um grande pastor de uma grande denominação, muito estudioso, já fiz várias mensagens até dele. Estudei outras mensagens também dele. E ele contando um testemunho, que um dia ele termina o culto, e aí uma irmã chama ele e fala, pastor, tem uma amiga que ela precisa de uma oração. A hora que terminar aqui e tal, tudo, a gente pode marcar um dia com ela, uma oração? Não. E ele falou assim, não, tudo bem, vamos marcar um dia, vou olhar na minha agenda, a gente marca um dia e vai orar por ela. Ela está passando por um problema, ela falou, tá com uma dificuldade muito grande, e eu queria que o senhor fosse lá orar. E ele falou, não, tudo bem, vamos lá. Ele marcou com essa irmã, se reuniu no dia e foi na casa dessa amiga dela. Chegando lá, ele está passando por algum problema. Quando ele chega, ele se depara com a dificuldade de uma mulher tetraplégica. E aí ele fala no testemunho dele, que ele olha e fala, misericórdia, esse aqui vai ter que ser um milagrão. Vai ter que ser um milagre, não, esse aqui vai ter que ser um milagrão. E ele não esmoreceu não. Ele falou que não esmoreceu não enfraqueceu não, ele só pensou que ia ser um milagrão. Mas para Deus existe milagre pequeno ou grande? Existe? Existe impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. E aí ele fala, não, vamos orar assim. E aí ele começa a orar, ele começa a proclamar, e ele falou que orou em voz alta, fez cara feia, e levantou, e sentou, e orou, e levantou, e orava, e gritava, e clamava ao Senhor, e clamava ao Espírito Santo, e tudo aquilo que acontecia, tudo que ele às vezes ele tinha um coração de fé, naquele momento ele fez para que o milagre pudesse acontecer, e quando ele abre os seus olhos e levanta, o que acontece com aquela mulher? Ela está do mesmo jeito. Ele falou que foi um baque tão grande, sabe, no seu coração. Às vezes é um baque tão grande assim que ele queria desistir, sabe? Para. Olha, não sei mais, Senhor. Que diz ele, quando ele saiu daquele local, ele falava, Senhor, não é mais a minha área, o Senhor não ouve mais as minhas orações, eu acho que eu vou já aposentar, vou deixar solteira, porque o Senhor orei, eu proclamei, o Senhor estava com fé, estava presente, parecia que ia acontecer, mas não aconteceu. Às vezes, irmãos, nós estamos passando por momentos assim. Às vezes nós estamos passando por momentos assim. Nós às vezes não viemos aqui à frente, nós não intercedemos, nós não oramos e não declaramos a cura, a libertação, porque às vezes nós temos vergonha, alguma coisa, e se não der certo, e se não acontecer, e se Deus não fizer, e se isso, e se aquilo, aí a gente acaba caindo naquilo que nós estamos, no terceiro passo, no que nós estamos falando aqui, que é duvidar, que é, irmãos, a minha fraqueza. Aí eu tenho fé que Deus pode fazer, eu tenho fé, eu acredito que Deus pode fazer. Eu declaro, sempre eu fazendo essa mensagem, eu já estava, irmãos, eu estava aqui, ó, só dando
manto aqui, só um salmo, eu chegava na frente do serviço assim, falando, eu declaro em nome do Senhor Jesus, que a minha chefe não vai encher o saco hoje. E ele estava para dentro do meu negócio. Irmãos, se acontecer, ela mudou comigo o meu tratamento, né? Aí os irmãos podem fazer, olha, eu declaro em nome do Senhor Jesus que a minha esposa não vai mandar lavar a louça. Aí você está com pouca fé. Se ela mandar lavar a louça é porque você está com pouca fé, né? Você está duvidando. Mas, irmãos, eu estava declarando, eu tenho fé, eu estava declarando, mas às vezes eu duvidava. Eu falava, não, se eu orar aqui, se eu orar por esse enfermo aqui, orar por essa pessoa, e se não acontecer? E se não fizer? E ele falou que isso aconteceu com ele. Ele estava duvidando. Mas ele falou assim, que terminou aquela oração com aquela mulher, falou, olha, Deus abençoe, tudo bem e tal. E diz ele que a mulher sentiu que ele deu aquela maquiada, né? E aí ela falou, não, pastor, tudo bem, eu acredito, eu tenho fé, né? O senhor falou que eu tenho fé, eu acredito que Deus pode fazer. Não fez agora, nesse momento, mas amanhã, quem sabe, eu posso amanhecer e Deus pode fazer um milagre na minha vida, né? Pode acontecer que eu possa levantar. E ele disse que foi embora, triste, angustiado, não querendo mais saber do evangelho e tal. E na manhã seguinte ele tinha um encontro com vários pastores, ele tinha que ministrar, e ele estava muito triste com esse acontecido. E aí diz ele que ele estava triste, mas fez a reunião com os pastores, com a sua liderança, orou ali, terminou tudo. E aquela irmã que tinha chamado ele, que tinha marcado essa visita, chamou ele de novo. Pastor, queria falar com o senhor. Diz ele, falou, outro problema, misericórdia de Jesus, e agora, outra aprovação. Eu já não consegui nem ter fé para abençoar aquela que eu vou, às vezes, aqui ter fé para declarar Jesus. Aí diz ela, tem uma pessoa que quer te ver. Ele falou, ai meu Deus, só o problema chegando. Quando ele olha, aquela irmã que era tetraplégica chega andando na presença dele, na frente dele, o milagre acontece, e ele testemunha com seus próprios olhos. E aí a irmã fala, lembra, pastor, que o senhor falou ontem que o milagre poderia acontecer hoje, que talvez poderia mudar e eu poderia acordar? Eu acordei hoje com as minhas pernas se mexendo e eu me beliscava para ver se era isso mesmo que estava acontecendo, e eu não entendia. E a primeira pessoa que eu vi que queria contar era do Senhor, e está no meu coração te falar que Deus te manda te falar que o Senhor pode continuar proclamando, falando, porque os milagres dele ainda há de acontecer, e eles te seguirão onde colocar a planta dos seus pés, o Senhor será abençoado. Irmãos, nós temos que ter essa fé, irmãos, e declarar com autoridade, não temos medo e nem duvidarmos. Andrei, eu vou orar aqui pelo enfermo agora, eu vou orar pelo Wesley, e a enfermidade dele vai ser desaparecida agora em nome do Senhor Jesus. Mas Andrei, se não isso acontecer, isso não pertence ao vocabulário, isso não tem no dicionário do cristão, porque isso pertence a Deus e somente a Deus. Se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. É o que nós iremos cantar essa manhã. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se o mar for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que ele fez e eu adoro pelo que ele faz. Irmãos, temos que ter fé e acreditar nesse Deus que ele ainda há de fazer um milagre. Eu queria que vocês colocassem nessa manhã e viessem à frente aqui. Não venha crendo que o pastor José Domingos gerar para você, não, porque eu tenho certeza que ele também precisa de um milagre. Os pastores vão vir aqui não para interceder por vocês, eles irão interceder por eles mesmos, porque eu acredito que eles têm um milagre na vida deles. Você vai vir aqui à frente, acreditando que hoje, ao chegar na sua casa, o milagre irá te acontecer. O milagre irá te acontecer na sua vida. Levante e receba o milagre do Senhor. Receba o milagre do Senhor na sua vida. Creia somente nele. Abre suas bocas e declare que você precisa dele. Creia, não duvide.